e Caribe. Roberto, obrigado por estar disponível e disponibilizar essa entrevista. Roberto, a primeira pergunta que eu faço para você é: qual é a expectativa de fluxo, do aumento de fluxo de turistas a partir de anunciado esse desembarque econômico imposto pelos Estados Unidos? Quero agradecer a oportunidade. O Jornal do Turismo está aqui hoje para essa entrevista, que o destino Cuba está em evidência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Como foi dito aqui pelo Paulo, 17 de dezembro a gente teve a grande reatamento, aproximação econômica entre os líderes Fidel Castro, Raul Castro, no caso, Barack Obama, já começando com os primeiros acertos e acordos diplomáticos para abrir já a embaixada americana em Havana para esse reatamento que durou 51 anos. Lógico, após 51 anos, não vamos esperar que a coisa aconteça do dia para a noite. A coisa vai acontecer, sim, gradativo. Eu vejo que Cuba, nesses 51 anos, se preparou para o mais difícil. Então, hoje, a parte da negociação com os Estados Unidos vai ser uma parte bastante demorada e burocrática. Lógico, os americanos, com a economia estabilizada do jeito que está hoje, acredito que eles estão ávidos para ir fazer investimento na ilha. Então, já se está prevendo para maio desse ano vários navios que fazem os cruzeiros do Caribe e tem a oportunidade de parar no porto de algum dos portos de Havana. Não vai ser só o porto de Havana, sim, Cienfuegos e outros pontos que já estão preparados para receber isso. As companhias aéreas que já voam hoje, como a Copa, a Ibéria, já anunciou a Air China chegando a Cuba. As americanas também já estão tratando de buscar os seus acordos para chegar à ilha. E o bloqueio, uma das coisas que colocava, que nenhuma companhia americana poderia ter negócio com Cuba. Isso já caiu, então já vai ter interesse sim dos americanos e eles vão estar mais próximos. Essa abertura para o Brasil vai representar um boom. Por quê? Nós temos ali uma potência mundial que está a 90 milhas de Havana. Então você imagina hoje que para nós levarmos o turista brasileiro daqui até Cuba, nós dependemos de conexões. Nós temos até o mês de fevereiro a linha aérea cubana de aviação, que já suspendeu seus voos no Brasil. Nós demoramos 12, 13 horas para levar um cliente até lá. E eles vão estar ali do lado, vão levar em 12 minutos de voo Miami-Havana. Os preços já estão sendo remodelados em Cuba. Por quê? Com esse bloqueio, os americanos tinham um preço diferenciado de Europa, Latinoamérica e Brasil. Então os preços já estão subindo. Então o brasileiro hoje tem que aproveitar sim. Então pode ser que isso seja um plus, um aumento um pouco da demanda para Cuba. O Brasil tem que aproveitar a Cuba agora porque os preços vão aumentar sim. Porque os americanos têm uma média de 40% a 50% mais que os contratos que o Brasil tem, no caso a Sanchat Tour. Hoje nós estamos verificando, por exemplo, que algumas cadeias mais importantes em Cuba, que é a cadeia Sommelier, já está reformulando seus preços. Por quê? Os preços estavam, não vou dizer defasados, mas é que hoje a demanda já é maior do que o que nós temos de disponibilidade de hotel. Para você ter uma ideia, nunca na história da minha empresa, nós temos uma situação como estamos passando agora, que hoje, por exemplo, para maio, que nós temos a FIT Cuba, que o país homenageado é a França, e que não temos ainda a confirmação, as autoridades francesas possivelmente vão confirmar ou não a presença do presidente da França, mas é o país homenageado. Nós hoje já temos os hotéis em Havana para essa data. Primeiro, uma data-chave, 1º de maio. A feira acontece na semana seguinte. No mês de maio, em Cuba, já não tem disponibilidade de hotel. Então, o que acontece hoje? Essa demanda, que poderia ser muito grande, como a gente se esperava no Brasil, ela pode não acontecer por falta de disponibilidade de hotéis. Porque os americanos já começaram a chegar. Já chegavam por outras vias.
chegava via Bahamas, via México, via Panamá. Agora não, agora eles vão ter a oportunidade de ir direto. Já se anunciou, a JetBlue já está em negociação, a própria American Airlines já está em negociação. Não vamos esquecer, gente, que mesmo com bloqueio, os Estados Unidos tinham um serviço de comunidade que tinha mais de 8 voos dos Estados Unidos a Cuba, de vários estados americanos, de Washington, de Nova York, de Miami. Então, esse serviço de comunidade já levava uma quantidade bastante expressiva de americanos cubanos, até americanos, mesmo com bloqueio a Cuba. Então, eu vejo que essa alta que se prevê, ou que se previa, não vai ser assim. Vai ser lenta, eu acho que os preços vão subir, vai ser diferenciado produto, lógico. Quem quer conhecer Cuba como ela realmente é, tem que aproveitar agora. Porque as mudanças, sim, vão acontecer. A longo prazo, eu acredito. Roberto, a FIT está chegando, né, em maio. Como estão os preparativos da Sunchat Tour para esse grande evento do Caribe, em especial de Cuba? Paulo, esse ano não vai ser como o ano passado, que o Brasil foi homenageado, como eu disse anteriormente. Esse ano é a França. Ano passado foi uma delegação bastante expressiva, porque como o Brasil era um país homenageado, eu tive uma presença do ministro Gastão. Esse ano não vai ser tão grande assim. A gente deve levar uma delegação do Brasil de 20 pessoas. Tá, lógico. Isso não impede que o agente de viagem, com a mídia está chamando muito do estilo Cuba, ele se inscreva individualmente e apareça mais. Como no ano passado, eu falei 200, a nossa delegação era de 150. Então hoje existem vários convites a serem enviados aos agentes de viagem. Nós tínhamos previsto agora a visita da Brastoa em fevereiro, a gente suspendeu para final de outubro. Nós vamos sair agora em parceria com a Brastoa, o governo cubano, um Turismo Week exclusivo em Cuba, que todos os operadores vão lançar pacotes exclusivos. Então esse Turismo Week vai chamar muita atenção. A FIT Cuba em maio, eu não acredito que vai ter uma demanda tão grande. Primeiro, como eu já mostrei, nós já temos problemas com o alojamento lá. E todos os agentes de viagem têm quase que um direito assistido de ser convidado e ter hotel garantido. Então, como nós temos um problema de alojamento, eu não acredito que o Brasil vai ter uma delegação muito representativa. Digo a vocês também que se está tratando de uma negociação com a Copa Airlines, os Copa Vacation, de levar uma delegação de 150 agentes de viagem no final de maio. Então, por isso que a gente não está focando muito a FIT Cuba. Eu estou focando que final de maio, de 25 a 30, a gente deve estar com uma delegação expressiva em Cuba de brasileiros, que são os agentes de viagens associados junto com os Copa Vacation, para fazer a convenção da Copa Vacation Brasil. Então, essa sim seria um boom para o turismo brasileiro se aproximando de Cuba. É levar o agente de viagem para conhecer as novidades. A ideia é levar o agente de viagem a Caio Santa Maria, que é Caio Cuba, onde vai ser realizado a FIT Cuba 2015, porque nós temos a opção de conhecer Cuba rapidamente. Porque como a Copa tem um voo que chega a Caio Santa Maria, que está a 50 quilômetros do Caio Cuba, a ideia é levar metade dos agentes de viagem, vou falar que 75 ou 70, direto a Caio Santa Maria, Caio Coco, e a outra metade entrando por Havana. E vamos revezar. Os que entrarem por Caio Santa Maria saem por Havana. Os que entrarem por Havana saem por Caio Santa Maria. Porque o Caio Santa Maria já é um destino preparado para o turista. E a pessoa que vai a Cuba tem que ver a história. E a história está em Havana. Não é só em Havana e Varadeiro. Não, está nos cais, que é o Caio Coco, Caio Santa Maria, Caio, são as novidades que o brasileiro ainda não conhece. Então essa é a nossa tendência em como organizar a participação brasileira na FIT Cuba e trazer ao brasileiro a informação do destino Cuba, que é um ótimo destino para você visitar.